Fala pessoal, Vini Machado aqui. Estamos começando um episódio muito especial do Influência com Sotaque. Eu admiro muito a trajetória dessa pessoa que traz uma força muito grande para o mercado de bebidas no Brasil, mas ao mesmo tempo que inspira como pessoa. Estou falando de Guilherme Martins. Eu não sei se ele lembra, mas na pandemia a gente gravou uma live juntos, naquela época de lives, porque ele tinha acabado de se tornar pai e ele estava vivendo uma experiência que ele não queria abrir mão. Por isso que eu tô querendo trazer essa pauta aqui também, porque a gente vai falar de negócios, mas a gente está falando com um ser humano incrível e que valoriza coisas que são inegociáveis para ele, eu tenho certeza disso. Muito obrigado por estar aqui comigo, viu? Obrigado, Vini, um prazer, super prazer. Prazerzaço. Cara, a gente se encontrou em Cannes, né, recentemente, e a gente começou a conversar bastante ali sobre o movimento brasileiro, né? O nome desse podcast é Influência com Sotaque, porque eu sou cearense, e a gente começou a trabalhar com influências com sotaques brasileiros. E aí, quando a gente fala de Brasil, a gente fala de Brasis, né? Esse Brasil multicultural, essa coisa gigantesca, esses tipos de pessoas que se identificam e se conectam com aquilo que está na sua cultura, na sua raiz, na sua história. E falar disso é fazer um paralelo com o mercado de bebidas no Brasil, né? Porque a gente estava conversando agora um pouco no backstage, como cada região tem seu olhar de comportamento de consumo. Quando você assumiu essa posição que você carrega hoje, como é que foi esse desafio de falar, cara, eu tô falando com um continente? E qual que é a dificuldade maior disso tudo? Uma ótima pergunta, porque o mercado de bebida, ele, especialmente o mercado de destilado, a gente tem um privilégio de ter um portfólio de categorias muito diferentes, né? Então, quando você fala de um portfólio de bebida que é o mesmo perfil de bebida que mudam as marcas, isso é um desafio. Quando você fala de um portfólio como o meu, que mudam as categorias, mudam as marcas, fica muito mais interessante para brincar com elas. E desafiador, né? E desafiador, porque, por exemplo, o whisky é uma categoria. Vodka é uma outra categoria, que é consumida numa diferente ocasião, por um diferente tipo de público. Gin, que foi um boom aqui, que ajudou a desenvolver a indústria da coquetelaria, é um outro business, né? A tequila, que a gente também começou a discutir, que é um dos primeiros destilados latino-americanos saindo aqui da América Latina, indo para o mundo, né, para o resto do mundo, se globalizando, é um outro perfil de bebida. E as marcas dentro das suas categorias também têm uma habilidade de se comunicar de uma forma muito personalizada com o consumidor, né? Então, por exemplo, o whisky é uma das categorias que dentro da Diageo a gente tem mais de 100 marcas de whisky ao redor do mundo, né? Desde Scotch Whisky, American Whisky e whiskies de diversos lugares do mundo. A nossa principal marca é Johnnie Walker. O Brasil é o segundo maior mercado de Johnnie Walker no mundo. Caramba! E aí, quando a gente fala de sotaque, fala dos Brasis, essa transformação aconteceu primeiro muito no Nordeste, né? O Recife ainda é uma das principais capitais do mundo com maior consumo per capita, de um envolvimento com a categoria que vai de várias ocasiões, não é numa mesma ocasião onde o consumidor consome muito, porque a gente tem um pilar muito forte de consumo responsável, mas são várias ocasiões, né? Então, por exemplo, o Recife vai para a praia, ele consome o uísque na praia. Ele vai para a festa, ele consome o uísque na festa. Então é um recebe envolvimento amigos com a também. Recebe amigos, é o envolvimento com a categoria de uma forma diferente, né? E cada lugar do Brasil, esse perfil de desenvolvimento de coquetéis, a gente também estava falando aqui antes, como o coquetel tem uma potência de ser um símbolo de expressão. E cada lugar do Brasil a gente vê um coquetel diferente. Né? Então, por exemplo, lá no Nordeste de novo, né, o whisky com água de coco é uma das maiores formas de misturar do mundo, também puxado pelo consumo desta forma que acontece no Nordeste, né? Quando você vai para o Sudeste, a gente vê o gin tônica e todo o universo de gin, né, o Negroni, agora o Fitzgerald e outras bebidas com gin também acelerando. Quando a gente vai para o Sul, a gente vê drinks de vodka, a caipirosca, né, e essa mudança no Sul e no Rio de Janeiro, né, o Brasil, um mercado com frutas tão variadas, né, e a caipirosca também entrando, né, de uma forma super, o nosso jeito de beber, de tomar vodka.
o Moscomule, agora, não sei se você sabe essa história do Moscomule, mas a receita do Moscomule lá fora, você precisava de ginger beer, né, de uma cerveja de gengibre na mistura. A gente não tinha disponível aqui no Brasil. Abrasileirou. Aí um bartender, que é o Marcelo Serrano, criou uma espuma de gengibre. Ele começou a fazer isso no Moscomule. Eu não sabia que a história era assim. Assim, se você pede um Moscomule em qualquer lugar do Brasil, hoje em dia, ele tem a espuma. E aí o consumidor começou a brincar, porque ele toma, ele fica com um bigodinho aquele frescor. Super fresco. Então a gente sempre tem esse tom criativo para as nossas marcas. A coquetelaria permitiu com que o brasileiro também criasse, né, inventasse um pouco mais sobre a forma de beber os coquetéis. E em cada lugar do Brasil a gente vê uma forma, uma marca despontando. E virou hit também, porque cada vez mais as pessoas elas querem trazer novas opções de coquetéis, né? E aí a gente tinha só os bartenders que faziam tudo isso, depois a gente começou a virar quase um sommelier mesmo, né? Nesse lugar ali de conseguir fazer essa mixologia. E as pessoas agora querem brincar disso. Exatamente. Elas pesquisam, elas querem fazer em casa, elas compram os ingredientes, elas se sentem um pouco parte dessa construção, até de fazer suas misturas. Isso é quase um olhar meio gastronômico para a bebida. É a mesma relação. É a mesma relação. Se a gente faz uma curva de como a gastronomia evoluiu no Brasil, a gente vê a coquetelaria evoluindo da mesma forma. Então, primeiro evoluiu numa forma ultra sofisticada, que eu acho que foi muito importante para criar desejo, criar essa aspiração. Né, quando a gente olha hoje, o mercado de tônica, depois do gin tônica, ele se transformou. As tônicas nas embalagens de vidro, os diferentes sabores, né, o gelo se transformou. Né? Hoje você tem o gelo quadrado, o gelo redondo, aquele gelo translúcido. O mercado de copos se transformou. Mesmo quando você vai fazer em casa, você quer tomar um gin tônica, você pensa na taça balão. Total. Né? Você vai tomar um Negroni, você pensa que tem que ser o copo baixo. É um sistema completo. Completo. E aí, só que isso também, para aproximar um pouco mais o consumidor, agora é aquela coisa da gastronomia, que era aquela coisa tão sofisticada que você só conseguia comer num restaurante. E aí depois, não, eu consigo fazer um risoto na minha casa, uma boa carne, um bom peixe na minha casa. E agora o consumidor está experimentando mais, né, a fazer isso e aproximando a categoria cada vez mais dentro de casa também. E tu acha que a influência tem um papel importante nessa aproximação e nessa democratização da bebida? Muito. Dos drinks, da mixologia, da coquetelaria? Os bartenders sempre vão ter a sua seu lugar, né? Eles são as estrelas da nossa indústria e eles elevam cada vez mais a nossa indústria. Mas você ter gente como a gente, que gera empatia, que gera proximidade, também mostrando que não é difícil, né? Que você não precisa saber cortar o limão e fazer aquele zeste, que é algo mais próximo, aproximou as pessoas, elas querem fazer, né? Eu lembro de uma vez que um dos maiores reality shows do Brasil colocaram um drink lá, que era o Moscomule, as pessoas saíram para ir na festa, o Moscambule, e tá tudo certo, entendeu? Desde que você tenha Isso é o Brasil! Isso é o Brasil! Isso é o Brasil. É o que a gente fala, é o Brasil de verdade. Exato. Né? Que é completamente diferente do que a gente, às vezes, imagina sentado numa mesa dentro de um escritório para poder pensar nessas coisas, nessas pessoas. Eu queria puxar um pouco agora. Tá vendo que eu não tô seguindo nada do roteiro, né? Não me mata, mas tá muito gostoso o papo. Eu começo a perceber um pouco esse movimento dos Gen Z. Né? A gente começa a entender um olhar muito consciente para a bebida. Isso é muito legal. Né? É um olhar um pouco mais que se mistura com o wellness, mas ao mesmo tempo com eu quero ser feliz e eu entendo que esse consumo ele tem que ser consciente, ele é importante e ao mesmo tempo eu começo a perceber exatamente o que a gente está falando. Por exemplo, Fitzgerald virou nossa, tudo é Fitz agora, né? Tipo, como já foi um Aperol, como já foi Negroni, e ainda tem os seus lugares, porque tem os seus apaixonados pelas bebidas, mas sempre tem aquela bebida do momento. E a gente começa a ver que isso espalha nas redes sociais, na influência. Mas eu queria puxar um pouco para esse movimento Gen Z. Como vocês se preparam para as novas gerações? Porque são comportamentos de consumo muito diferentes, independente do lugar do Brasil, né? Assim, acho que primeiro de tudo, a gente foi entender, porque tem muito ruído, né? Muita matéria, muita notícia sobre esse comportamento dessa geração. A gente foi entender bastante essa geração em relação ao comportamento. Antes da relação com o álcool, entender um pouco do comportamento comportamento da Gen Z
no mundo contemporâneo. E o que a gente percebeu é que existe uma busca por um equilíbrio maior na vida. É isso. Né? Se eu tenho um momento da indulgência, mas eu tenho um momento do autocuidado, né? Eu tenho. Isso vai muito além da bebida. Isso é só um reflexo na forma como essa geração se relaciona com a bebida. Mas ela também tem cada vez mais uma preocupação, né? Não só da geração, mas de todas as gerações, em relação ao equilíbrio com a tela. Em relação ao equilíbrio com o açúcar, em relação ao equilíbrio com a gordura, né? E aí o equilíbrio com o álcool, isso pra gente como é uma bandeira muito forte dentro da empresa. Pregam muito isso. Há mais de 20 anos a gente tem esses programas. Então quando a gente olha para essa relação de como a Gen-Z tá com o álcool, a gente celebra. Porque isso é o que vocês queriam. O que a gente sempre quis. Talvez tenha sido reflexo do que vocês criaram. Exatamente, né? Acho que não tem como relacionar 100% ao que a gente fez, mas tem como a gente afirmar que nós participamos dessa transformação, né, da forma como a gente sempre fez marketing, da forma como a gente evoluiu a categoria. Né? A gente tem um mote lá na Diageo que é beber melhor para celebrar mais. Né? Nós estamos aqui para os próximos 200 anos, a gente não está aqui para os próximos 5 anos. Sim. Então esse processo de educação, de estar muito próximo do consumidor, faz parte do que a gente acredita de verdade. E até eu tenho feito algumas provocações, né, de outras indústrias falando de moderação. A gente fala disso há 20 anos. Eu tenho 3 filhos, como você falou bem, depois a gente pode até falar um pouco disso, mas eu tenho uma preocupação de começar a ouvir um pouco mais a indústria de tecnologia também falando de moderação. Né, a indústria de ultraprocessados também falando de moderação. Verdade. Porque eu acredito que tudo é um equilíbrio. Eu acho que a ausência é ruim, o excesso é ruim. E é isso que a gente prega dentro do nosso universo. Que é o consumo consciente, né? É sobre ter consciência. E faz muito sentido essa correlação. Muito sentido. Principalmente falando de tecnologia. Eu nunca tinha pensado nisso. Muito sentido. É por isso que a gente quis dar esse passo para trás, para entender isso como um comportamento, porque a Gen-Z em nenhum momento articulava o álcool, né, dentro dessa evolução do comportamento deles. Era uma coisa anterior. Era essa busca mesmo, né? Essa busca por autocuidado, ao mesmo tempo que eu quero meus momentos de indulgência. Então, de novo, não era ausência nem o excesso, mas era essa busca pelo equilíbrio. E aí o álcool entra dentro disso, como tantas outras coisas também vão ter que entrar. E até, assim, lembra que a gente estava em Cannes, e a gente não tem no Brasil ainda, infelizmente, mas tinha uma bebida que vocês estavam colocando lá, que era zero álcool. E eu nunca tinha visto um gin zero álcool. Né? E aquilo me chamou muita atenção, porque eu vejo como vocês são versáteis nessas possibilidades, né? Da bebida ter vários formatos e formas, e, na verdade, chegar no consumidor, porque é muito gostoso você poder ter acesso. E esse acesso vocês proporcionam, e você vai vendo isso em diferentes lugares. Por exemplo, eu que viajo muito o Brasil todo, eu sinto o impacto de como vocês falam com cada sotaque, da forma como vocês entram, qual marca que vai entrar. Como é esse estudo, assim, de entender que, tipo, essa marca tá mais dentro desse perfil cultural, essa tá aqui... vocês dividem as BUs de formas diferentes? Como que funciona internamente isso? Primeiro, a gente tem um grande estudo, ele é um estudo global, quantitativo, que a gente entende como as pessoas navegam na socialização. Então, de novo, a gente não parte pela lente de álcool, né? A gente parte como a nossa, né, ou até o zero álcool, que é um portfólio que a gente desenvolveu, que a gente tem super orgulho e que muito em breve vai estar aqui no Brasil também. Mas a gente entende que nosso papel é estar na socialização, estar na forma como as pessoas celebram. Então, a gente entende sobre celebração. E a gente entende os diferentes momentos, quais são as motivações quando você quer impressionar, por exemplo. Quais são as motivações quando você quer se conectar? Quais são as motivações quando você quer relaxar? Quais são as motivações quando você quer ter um momento para você? Então a gente parte desses grandes espaços, né, de motivações do consumidor. Depois a gente entende as nuances em cada lugar do mundo, cada geografia, mas até em cada lugar aqui no Brasil, né? O Brasil é o país onde a gente chama
né, de se revelar, né, de festejar, onde as pessoas mais festejam. Quando a gente compara com todos os lugares do mundo, aqui nós somos isso, né, o país do carnaval, e as nossas festas, o forró, o próprio sertanejo, né, a nossa relação com a música é muito intensa. O samba, exatamente. Então, primeiro a gente faz esse entendimento. Depois, a gente consegue entender quais são os fatores de escolha para aquela bebida fazer sentido naquela motivação. Então, vou te falar um pouco do gin tônica também, né? Um exemplo, né? Nessa motivação para impressionar. O copo, a apresentação é muito importante. Obviamente que a experiência sensorial com o drink é igualmente importante, mas o copo, a apresentação sempre foi muito importante. A nosso fator como gastronomia, né? Como gastronomia. Então, o gelo, de novo, né? Aquele a gente começou a colocar o alecrim, aí você tinha a menta, enfim. Em uma ocasião para conectar, ele tem que ser mais democrático, né? Então, o copo é menos importante, a refrescância é mais importante, ter frutas, né, é mais importante para agregar no sabor. Então, cada uma dessas motivações dão isso para a gente. A gente consegue ver qual das nossas marcas tem um potencial de vencer em cada uma delas. Pelo fato da gente, né, ter um portfólio, um dos portfólios mais completos em relação a categorias, dentro das mesmas categorias, diversas marcas, a gente consegue cobrir um espaço muito grande. E nesse estudo, a gente vê o surgimento de motivações que não existiam ou eram muito incipientes há 10 anos atrás, que são motivações e ocasiões onde o álcool perde um pouco da relevância, mas aquele status ainda está muito presente. E aí por isso que vem um produto zero álcool, por exemplo, que é para dar uma possibilidade, né, para novas ocasiões que estão surgindo, para o consumidor também ter uma forma de não ter que ir para água, por exemplo, ou de tirar o flare que a nossa categoria dá, porque você viu lá em Cannes, no nosso bar zero álcool, eu passei em Cannes o tempo todo bebendo. E como que você se sentia, né? Maravilhoso. Porque eu amava, foi por todos os drinks, tinha um refrescante, tinha um energético, e eu sentia que eu tava, é verdade, é isso que eu quero passar, assim, o sentimento que eu tava tomando um drink mesmo, com aquela sensação, com aquele copo, com aquele efeito que me trouxe, sem álcool. Exato. Aquilo me chocou. Exato. Porque eu nunca tinha bebido um gin sem álcool. E aquilo realmente me chocou muito. Com a mesma magia. A mesma magia. De um coquetel, a palavra é essa. Por uma outra ocasião. Eu queria buscar a palavra magia. Eu me senti bebendo e com aquela magia de que eu tava tomando um drink no festival. Então eu acho que a gente se coloca num lugar de entender de gente, né? Entender de comportamento, né? E sempre ter as pessoas em primeiro lugar. E se tiver que fazer uma nova marca, a gente vai fazer. Se tiver que fazer uma variante nova, a gente vai fazer, né? A gente teve uma outra inovação, que a gente viu muito, principalmente impulsionado por esse o ritmo carioca, né? De ter uma coisa mais leve, né? É o sabor de um ritmo suave. Isso começa, fora do Brasil, ser super aspiracional. E aí, quando a gente olhou, a gente chamou nossa marca Tanqueray, uma marca britânica, né, uma marca, e olhou para cá e desenvolveu um produto, que é o Tanqueray Bossa Nova, né, que é um produto inspirado nesse ritmo suave carioca. Lançamos primeiro no Rio de Janeiro, mas se fala com os nossos amigos lá na Inglaterra, todos eles querem essa magia, que é esse sentimento de estar numa praia de Copacabana, e isso que isso te dá. Quase que o sol vem junto. Né? Quase que o sol vem junto, né? Exato. Você como VP hoje, vice-presidente de marketing e inovação, eu acho que você passou por muitas fases do marketing. Muitas. Nossa, eu não posso imaginar quantas experiências já viveu. Mas depois que a Creator Economy chegou, os influenciadores chegaram, qual foi, na tua opinião, a principal mudança de olhar de dentro para fora de vocês, depois que esse universo da influência, ele entrou com tudo, ele chegou com tudo, e complementando, como você avalia o cenário do marketing atualmente? Do marketing em geral. Eu acho assim, né, fazer marketing lá atrás era muito mais fácil, né, porque a gente criava posicionamentos incríveis, e acho que a gente ainda tem essa habilidade de criar grandes histórias, e a gente tinha uma forma de comunicação muito mais unilateral, onde a gente conseguia impactar milhões de pessoas, né, com a nossa mensagem. A pulverização dos meios e essa irregularidade de como a gente estabelece conversas hoje em dia deixou o nosso trabalho muito mais difícil, muito mais completo.
complexo, né? Desafiador mesmo. Super desafiador. Mas eu acho que a Creator Economy, ela vem para nos ajudar nesse contexto, né? Porque a gente consegue potencializar a nossa voz através de vozes, né? E através da forma como essa galera quer se comunicar com a sua audiência de uma forma muito mais autêntica, de uma forma muito mais proprietária. Tem um desafio porque a gente teve que passar por um processo de perder o controle, né? Porque nós tínhamos o controle. Esse verde não é o verde. Isso aqui não é desse jeito, isso aqui, e agora essa imagem, né? A gente tem controle de tudo. E agora a gente precisa... Os filmes, tudo. Só que a eficiência é muito maior, né? Quando eu estava no México, liderando a categoria de tequila, um dos grandes cases que me fez aprender demais foi quando nós iniciamos um grande movimento na categoria de destilados, que foi você ter um criador como sócio. Que foi quando a gente comprou a marca de tequila Casamigos, que foi o desenvolvimento dela foi feito pelo George Clooney, pelo Randy Gerber. Eles sempre iam para o México, eles tinham uma casa em Los Cabos, né, uma casa vizinha da outra, e eles desenvolveram essa forma, e eles chamavam a casa deles de Casamigos, né? E aí eles desenvolveram essa tequila. No momento que a gente comprou, o processo de desenvolvimento do marketing é completamente diferente do processo da Diageo. Eles pensavam. Era o jeito deles, né? A comunicação deles. Eles tinham um escritório incrível em Malibu, onde tudo que a marca comunicava, eles colocavam impresso numa mesa e eles estavam vendo se aquilo inspirava o estilo de vida deles, porque as pessoas não tinham tanto interesse pela tequila, as pessoas tinham muito interesse sobre o lifestyle deles. Sim. Né? E aquela beach vibe, aquela cena smooth e super fácil. E por muito tempo era quase... sem propaganda, né? Não tinham advertising, e eram eles levando a garrafa embaixo do braço nas festas, nos jantares, nos almoços, nos eventos, e assim se construiu. Depois desse movimento... influência de verdade. Ali, e esse foi uma marca que foi lançada em 2012. Não existia tanta marca owned pelos creators ou por celebridades. Olha o que aconteceu com esse movimento. Tanto no mercado de bebida, a gente adora o movimento, por exemplo, quando a Beyoncé lança o seu próprio whisky. Né? Isso traz uma vibrância para a categoria que só ajuda o desenvolvimento da categoria como um todo. Então a categoria de bebidas, isso já está num outro lugar, que eles não entram só como criadores, mas eles entram como parceiros, como empresários mesmo, né? O que aconteceu no mercado de beleza, né? Então a gente são as marcas creators, né? É aquela história, marcas que não se tornam creators podem perder para creators que viram marcas. Exato. E muitas marcas se associam a creators para potencializar ainda mais os seus labels, né? E para trazer mais autenticidade, né? Como, por exemplo, a gente fala muito de Johnny Walker e Keep Walking, que é um dos mantras mais consistentes na história do marketing, quando a gente pensa grandes marcas. Mas o Keep Walking para você é uma coisa, para mim é outra. E aí são as conexões. São as conexões. Então hoje eu sinto que a gente tem uma necessidade que, para ter relevância, a gente precisa dos creators, e a gente precisa humanizar. Eles são quase os CEOs das nossas marcas. E tem que trabalhar junto com a gente desde o momento inicial. Né? E desde o momento inicial, onde a gente está criando. Da cocriação. Essa cocriação é muito importante. E saber que uma marca global entra nessa conversa, isso é muito, muito rico, até para inspirar outras marcas, né? Porque a cocriação, ela faz com que as coisas sejam de verdade. Exato. Né? Com que, de fato, as histórias... E eu ia puxar um pouco agora pro live marketing, porque o que eu mais me impressiona também é a capilaridade de vocês nos festivais. Se a gente tá, sei lá, no The Town, ou no Lola, ou no Rock in Rio, ou, sei lá, em qualquer lugar. Você vai para um festival de música do agro, ou do centro-oeste, vocês estão... Qual que é a importância de vocês hoje desses festivais e desses movimentos culturais musicais? Primeiro que a gente conseguiu mapear lá atrás de que a tendência da socialização ia passar por uma transformação. A nossa geração celebrava muito nas casas noturnas. Sim. Né? A gente estava na balada. E a gente conseguiu mapear essa mudança, né? As pessoas querem celebrar, elas querem festival, mas mudou muito o contexto. O cenário mudou. Né? E aí a gente precisava ter acompanhado. Então nós fomos de verdade, isso é muito legal que você tenha essa leitura, porque quando a gente olha para todo o mercado de álcool e as marcas, nós somos a única indústria que está em todos eles. É incrível. Com diferentes marcas. Sim. Né? Ou Johnny Walker, ou a gente estava no Lollapalooza pela primeira vez com o Smirnoff e com o Smirnoff Mule, e até oferecendo o Smirnoff Mule zero álcool também para o consumidor lá, uma caneca gigante
naquele Eu acho que gramado. vocês foram muito rápidos no sentido dessa previsibilidade, que não é de estudo de tendência mesmo, de comportamento, no sentido de falar, cara, essas boates, elas estão ocupando outro momento, um outro lugar, as casas noturnas, as pessoas, elas estão indo para festivais, estão socializando quase como se fosse uma grande rede social em tempo real ali, e vocês estão lá. Mas em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Com uma estratégia muito consistente de pré-festival, de durante o festival, de pós o festival, porque esses festivais geram muita conversa, né? Na hora do anúncio do line-up, quem é que tá lá? E quais são as experiências que eu vou ter lá, o que eu tenho depois. Então, e são todas as marcas, como você falou, Outpar, super, super consistente com São João, por exemplo, dentro das festas sertanejas também, Johnny Walker dentro dessa música pop internacional, onde a gente se conecta muito, Smirnoff, a gente já fez muito, agora a gente começa a entrar num universo um pouco mais internacional com Smirnoff também. Smirnoff por muito tempo foi confundida com uma marca nacional, né? Você vai num bar, você vai pedir uma bebida... De tão regional que ela ficou. De tão regional. Essa aqui é a vodka nacional ou internacional? Quando eu era adolescente, era a minha bebida. Exato. Todo mundo bebe de alguma forma, porque ou você bebe num coquetel que você não sabia que tinha, ou você pede sabendo que tem. Então, uma das marcas mais fortes de álcool no Brasil, não só em destilados. Eu acho que a primeira a fazer o Ice também, aquela mistura ali, foi uma das primeiras que eu me lembro a fazer. RTD a gente lançou mais de 20 anos atrás. Então, uma outra leitura da Gen Z, por exemplo, eles querem conveniência, né? Porque uma hora eu tô fazendo uma festinha na minha casa, mas eu tô depois indo para um outro lugar. Praticidade. Praticidade. Então a lata é muito importante, mas que me dê um sabor, me dê aquela coisa que não é a mesmice de sempre. Sim. E eu adoro ver um monte de Ice, porque tem um monte de marca que se chama Ice, eu acho ótimo, total. mas Smirnoff Ice, de fato, foi a pioneira. Não, tenho certeza disso, eu lembro de demais. Fato, a gente assim, é o OG. E virou, foi tão surpreendente no olhar de inovação na época que vocês lançaram, há muito tempo, ou então pelo menos quando eu conheci, que não existia. Não existia. Bebida pronta. E vocês vieram com aqueles Smirnoff Ice, eu falei, caramba, e assim, eu fui consumidor por um bom tempo, numa fase da minha vida, e de fato acho que isso inspirou outras marcas a fazer, porque é uma tendência cada vez maior, né? E aí, a tendência da conveniência, ela não tá ligada à ocasião ou a estágio de vida do consumidor, né? Que você só vai falar com o jovenzinho que tá indo pro carnaval e tal. A gente tá lançando agora em julho, ainda vai estar exclusivo no The Bar, mas é um Negroni pronto para beber. Nossa. Então você ter o coquetel também pronto, conveniente, feito com Tanqueray, né? Você coloca o seu copo, o seu gelo, e você tem o melhor Negroni feito, também as pessoas estão buscando um pouco mais dessa conveniência. Então ela pode ir desde uma entrega ultra sofisticada, né? Que você vai, e a gente chama de pronto para servir, não pronto para beber, porque ainda o copo e o gelo é muito importante, então é importante que você tenha esse ritual do servir, mas essa coisa da conveniência, ela vai estar em todas as ocasiões e em todos os estilos de vida das pessoas. Uma outra coisa foi o Johnny Walker pronto para beber. Imagina, né? O whisky escocês, a gente começou a falar disso, né? É um símbolo de status, mas ao mesmo tempo ele era um símbolo, por muito tempo, muito masculino, que foi envelhecendo um pouco com o consumidor, e muito solitário, quase, né? A imagem, se você fizer uma pesquisa com o consumidor 10 anos atrás, me fala um pouco de quem consome whisky. Era o consumidor que já tinha mais de 40. Era aquele homem mais velho que chegava em casa estressado do trabalho, botava gelo, acendia um cigarro na época e tomava seu dose. Sozinho, né? Verdade. Hoje, se você faz essa pergunta para o que loucura, verdade. Mudou completamente. Parece até uma nostalgia isso. Um esforço da indústria, né? Hoje você vê a penetração que a gente ganha com mulheres é muito alta. Existia um preconceito muito grande. Existia. Nossa, mulher bebendo whisky? Que é isso? Né? Que ridículo. E se você procura no social hoje, você coloca mulher e whisky, as grandes mensagens que fala o whisky é forte demais para mulher. Né? E a gente até lançou uma campanha que a gente chamou de Fortes São Elas. Você quer falar que o uísque é forte para mulher? Fortes são as mulheres, porque... Genial. E que foi incrível, gerou um super engajamento, que foi no mesmo momento que teve um post no LinkedIn de um CEO falando assim, Deus me livre uma mulher CEO. A gente juntou as duas coisas e falou perfeito. Da força da mulher. Então o mercado se transformou muito. Mas tem uma coisa que não se transformou no mercado de whisky, o whisky como símbolo de força, de potência, de status. Né? Com certeza. De novo, você estar com um copo de whisky na sua mão, você tira e coloca qualquer outra bebida,
você vai passar uma outra imagem para o mundo. Até porque a experiência da própria garrafa, né? Ela já vem desde da execução dela ali com esse lugar, né? Quase como se fosse um acessório. E da forma de beber também, né? Sim. On the rocks. Olha o que essa palavra ressoa. Você está falando de campanha, né? Mas em entrevistas anteriores você destacou a importância de briefings criativos e ousados para resultados impactantes. E falando um pouco disso, queria que você compartilhasse um exemplo de uma campanha recente que traz essa filosofia com resultados impactantes. Para mim, dentro da Diageo, o símbolo é Johnnie Walker, né? Assim, obviamente que todas as nossas marcas, a gente tem isso não é uma questão de marca, é uma questão de atitude, de DNA, de ambição criativa. Sempre com as minhas agências eu falo muito assim, vamos alinhar a ambição criativa, né? O que a gente quer causar, porque a gente pode ter o correto, ou você quer arrepiar. Isso já muda a ambição criativa quando a gente conversa nisso. E Johnnie, e eu vou te falar que assim, que uma outra coisa que eu tenho muito orgulho é que Johnnie no Brasil nós temos um dos equities, né, equity força de marca, mais fortes como país dentro de Johnnie Walker, porque a gente extrapolou a categoria. O Keep Walking, ele simboliza algo maior do que o whisky, né? Começou lá atrás. Todos os consumidores, independente da idade e do lugar do país, lembram do gigante, né? Quando o Pão de Açúcar se levanta e fala Keep Walking Brasil. É uma loucura aquilo. Numa mensagem, lembra do gigante acordou? Sim. E aí isso você tem, sei lá, uma greve, essa campanha volta. E né, que do também gigante o acordou. slogan de vocês, ele por si só já é uma marca. Já é uma marca e ele E o ícone também. atemporal. É uma loucura. O Keep Walking, ele é algo, né, no momento de hoje, você vê algumas coisas, né, que nos estimulam a dar passo para trás. Ele só é adaptado às situações. Às situações atuais, né? Então, por exemplo, uma das campanhas mais recentes que a gente fez, a gente fala muito, né, não tem como nos dias de hoje a gente não falar de progresso como um progresso social, né? Então, Fortes São Elas foi um grande exemplo. A campanha que a gente fez com Errata, né, que foi a nossa abordagem na música, a partir do momento que a gente entra nos festivais, a nossa ideia era ter um ponto de vista de Keep Walking na música também, e trazer como a música, primeiro ela muda a cultura, ela tem uma habilidade de moldar a cultura, 100%. e quem está por trás da música, que deram passos ousados, também ajudaram a mudar a música. A história da Laíde Costa, a Bossa Nova não existiria sem ela, né? Então ela deu um passo que mudou a música, que mudou a cultura, né? E aí, só que no final, a história dela, eu acho que você viu dentro da campanha, ela não recebeu os créditos pela criação desse ritmo. E aí a gente fez uma errata, né? Para valorizar a criadora. E o que aconteceu, que agora a gente está criando uma plataforma como isso, né? Porque tem muitos heróis que não são vistos, ou que eles tiveram um impacto muito maior do que nós conhecemos. E que a gente vai trazer mais ideias, assim, tem uma vindo que tá no forno, que eu tô, assim, arrepiado. Mas o que foi legal foi quando a gente contou essa história, ela foi nomeada ao Grammy, ela vai estar no The Town, ela mudou a vida dela, né? E isso para as pessoas é o que é o símbolo de Keep Walking. E transformação social. E aí é o símbolo do sucesso dela, que é o que o whisky representa no final. Então não é uma coisa totalmente desassociada. Não, faz parte do nosso universo e do que nós representamos, né, como categoria. Então essas campanhas, elas moldam muito o comportamento, mas é difícil você ter essas ideias, ou você ter líderes dentro das organizações mesmo, clientes, né, do nosso lado, que façam esse tipo de briefing para as agências, né, esse tipo de questionamento. Então eu tenho muito orgulho do que a gente faz. E aí eu já vou puxar para uma pergunta que também depois eu vou puxar um pouco do lado pessoal, é sobre liderança. Né, eu acho que ocupar a posição de liderança hoje não, sempre foi desafiador, mas cada vez mais tem sido, principalmente pós-pandemia, num modelo onde todo mundo aprendeu a trabalhar de outro jeito. Depois algumas empresas querem que a gente, né, volte a trabalhar no presencial, e isso também é muito importante, talvez até encontrar um equilíbrio, nem sobre essa discussão, mas uma discussão sobre o desafio de ser líder, sobre o desafio de engajar um time, sobre ser essa pessoa que as pessoas se impactam com quem você é, com o que você fala, com o que você faz. Na tua opinião, quais são os maiores desafios hoje de liderar um time? Eu acho que o primeiro é inspirar, né?
a gente ter essa capacidade de um inspirar o outro. Porque é difícil falar isso, mas a gente tem muito estímulo hoje em dia no mundo que caminha para trás, né? E ser uma marca que se mantém, ou uma companhia, ou um grupo de pessoas que se mantêm ousados a caminhar para frente, tem cada vez mais tirado bastante da gente, né? De resiliência. Então, essa capacidade da gente se inspirar, de manter o olho no que a gente quer atingir, independente dos estímulos que a gente está recebendo ao nosso redor, eu acho muito importante e muito desafiador. Né? Isso para mim é uma primeira coisa. O segundo é empatia, porque essa transformação toda, a gente se reconhecer como no mundo mais humano, né? O que a Laide fez para o brasileiro? A gente está sentindo falta de ídolos, né? A gente está sentindo falta de como nação, né? De pessoas que a gente olha e fala assim, o que o Ayrton Senna representou pra gente, o que o Guga representou pra gente, né? O esporte tem muito disso, mas quando você traz essas histórias, você tem essa reconexão para se manter no seu caminho, né? Então essa humanidade e essa empatia, para mim é um desafio grande também nos dias de hoje. Gui, quando você teve filho, a gente teve aquele papo sobre licença paternidade, e a gente até abriu uma discussão sobre isso, que foi bem pioneira naquele momento, que não se falava tanto. Hoje, as pessoas, graças a Deus, falam e praticam, e já não é mais uma pauta nova ou estranha dentro das empresas. Mas o que é que te motivou naquele dia, naquele momento, naquela época, a falar, não, eu quero viver esse momento, eu quero tirar esse tempo, eu quero curtir isso? Porque aquilo me inspirou muito. Essa atitude me inspirou muito. Sou um workaholic maluco. E como foi isso? Assim? Como foi esse movimento, essa decisão? O que te estimulou? Realmente, naquele momento, a nossa empresa foi a primeira, ou uma das primeiras, a fazer isso mundialmente, em todos os países. Independente do gênero, independente da formação familiar, né, de ter essa licença igual de 6 meses, que também é uma coisa importante. Eu tava querendo me lembrar e que bom que você trouxe. Porque tiveram muitas Porque não era só de 40 dias, não. Que dá 40 dias ou dá 2 meses, mas ainda 6 meses, isso mostra que a responsabilidade das duas pessoas naquela composição familiar é a mesma. Verdade. Né? E a gente soltou essa política, sei lá, no segundo semestre do ano, e meu filho nasceu em janeiro. E eu fui o primeiro no Brasil. Disso, né? E na época, eu lembro que eu me senti muito... Eu pensei muito, refleti muito se eu devia fazer, o que vai acontecer com a minha carreira, como que depois eu vou voltar. E você lembra que foi o ano da pandemia. Né? Às vezes até culpado. Não, me senti super culpado, mas muito mais pelo lado profissional Sim. do que pelo lado familiar, porque no lado pessoal, as coisas sempre foram de uma forma. Né? A mulher ficava mais tempo, o homem menos tempo. E eu lembro quando eu comecei a falar isso com os meus amigos, com pessoas do meu círculo, né, principalmente homens, falavam assim, mas o que você vai fazer? 6 meses em casa? Você tem coisa para fazer, tal, não sei o quê. Então, até julgado nesse ponto, num pensamento super ultrapassado e machista. Só que eu pensei, eu já era, né, um líder do comitê executivo da Diageo, e aí eu pensei muito assim, se eu não, e era opcional, né, nessa época, se eu não tirar, eu acho que ninguém vai tirar. É por isso que eu perguntei sobre a liderança, então, sobre a inspiração do líder. Sobre a inspiração e sobre esse impacto. E aí eu decidi tirar, foi janeiro de 2020, a pandemia aconteceu em março. Então, quando eu voltei, eu também estava completamente desnorteado, porque as pessoas já tinham, sei lá, 6, 7 meses trabalhando nesse novo formato, e eu fui arremessado nesse novo jeito. 6 meses? Cara, do lado pessoal, primeiro que foi incrível, assim. Foi incrível estar junto, abrir, ter um novo olhar sobre a relação que eu tenho com a Renata, que é minha esposa, sobre a forma da parceria que a gente gera juntos. A nossa carreira, eu conheci ela na minha primeira empresa, né? E a nossa carreira se desenvolveu assim. Quando a gente tem 3 filhos, então imagina para uma mulher, 9 meses de gravidez, mais a licença de 3 crianças, eu comecei a crescer e ela não. Então você começa a olhar para isso, quando o homem tem a mesma dinâmica, essa dinâmica que coloca a mulher nesse lugar muda completamente. E as pessoas ainda falam que
é igual para os dois, não é. Não é. A mulher tem que trabalhar muito mais. Muito mais, porque eu tava lá... Para conseguir ocupar esses lugares. Para conseguir ocupar esses lugares, eu acho que a gente falava muito de dividir as responsabilidades, mas ainda tem uma coisa mental, de alguns exemplos bobos, assim, puta, acabou a meia, preciso comprar meia, tem um negócio da escola, tem um não sei o que eu acho que eu faço 20% disso, entendeu? Mas eu consegui abrir o olho e falar assim, puta, tá... Se colocou no lugar. Se colocar no lugar. Então, acho que isso foi transformador, né, nessa relação. A licença na empresa que ela estava, no momento dela, foi de 4 meses e a minha foi de 6. Então, o que aconteceu é que ela voltou a trabalhar e eu fiquei em casa. Então, foi super legal para ver essa dinâmica completamente invertida. E no final da minha licença, eu comecei a pensar, ixi, e agora? Minha posição vai estar lá, não vai estar, vai mudar alguma coisa? Então, todo esse processo de aflição que todas as mulheres passam em relação ao possível impacto da maternidade na carreira, eu também passei por isso. E é loucura, né? E é loucura. E o objetivo de eu ter feito muito daquele podcast com você, daquela live, e de ter falado sobre isso, foi para falar da importância disso. Eu nunca esqueci disso. E durante a minha licença, eu fui falar em outras 3 empresas, em boards, para falar um pouco da experiência. As 3 adotaram a licença depois. Uma delas é o Boticário, por exemplo, que fala sobre isso, inclusive nas campanhas de marca que eles fazem também. Então, eu acho que isso me ajudou a moldar esse ponto de empatia e de humanidade, em como experiências pessoais ajudam a moldar o teu olhar como indivíduo e como líder, no final das contas, né? Gui, eu nunca esqueci disso. Eu já entrevistei, desde a época da Em Voga, tudo, e isso me marcou muito. Olha que loucura. E a gente tá aqui de novo, e eu quero te agradecer. Você é, sim, uma inspiração. Parabéns pela sua liderança. Bate aqui. Tamo junto, viu? Tamo junto. Muito obrigado pelo convite, eu adorei. Foi uma delícia. Eu passaria mais umas 2 horas aqui conversando com você, aprendendo, me inspirando. E eu tenho certeza que vai ser sempre um caminho de muita luz, porque essas inspirações, e eu quis trazer essa pauta pessoal para mostrar um pouco sobre a importância da liderança e da inspiração de você fazer com que realmente o time entenda que não é só sobre falar, é sobre fazer. Parabéns. Muito obrigado pelo convite, eu adorei. Eu espero que vocês tenham gostado, eu amei. A gente está aqui muito feliz com esse convite, né, com ter topado o nosso convite, mas principalmente com o que a gente ouviu. Até a próxima, e é isso.